Aí, ó. Aí, irmão, olha lá. Partiu. Olha, vai. Ó, sempre pronto, cara. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padre Podcast. Hoje é o nosso 33º episódio, um pouco diferente agora, a gente está aqui no Level, no nosso complexo, onde vai ser sediado a Copa América entre Brasil e Chile. Estamos aqui com o Edu Langer, que já teve anteriormente no programa, o Fabrício Bahrein, que é a primeira vez que vem, né, Fabrício? E o Pablo, que já teve também há quase um ano atrás, onde a gente fez uma entrevista, ele como ex-jogador, mas hoje ele é técnico da seleção, então a gente também tem algumas perguntas para fazer em relação a isso. Edu, vou começar contigo. Como é que foi essa ideia, se foi tu ou se não foi, e trazer o Pablo para a seleção brasileira para ser técnico e logo em seguida ele já dirigir a seleção, digamos assim, já no Catar, lá no Mundial? Como é que surgiu essa ideia, se foi tu ou se não foi? Na verdade, a gente vinha... Primeiro, boa noite. Claro. A gente vinha de um Mundial que foi bem complicado, né, no Catar, por N motivos. E na sequência, quando eu conversei com o Pablo e ele me disse que estava chegando, estava pensando em encerrar a carreira de jogador, né, porque a gente falou isso no verão, lá na praia, para caminhar juntos assim, e ele conversou sobre isso. Obviamente que no mesmo momento, na minha cabeça, isso me parecia um fluxo natural, porque é um referente, né, uma referência técnica, Sim. uma carreira inteira dentro de quadra, convivendo com muitos outros técnicos. Obviamente que isso não é uma fórmula pronta, mas quando ele efetivamente decidiu, bom, estou me retirando, estou encerrando a carreira, não passaram muitos dias para que a gente tivesse uma conversa. Liguei para ele, me pediu, de novo, foi uma decisão, foi uma iniciativa minha, mas obviamente que corroborada pela diretoria da Toraba, que é a forma que a gente tem de atuar sempre. Liguei para ele, ele me pediu umas horas, na verdade, para refletir, e porque de verdade ele também estava num período de transição, né? Estava se readaptando, mudando de país, mudando de atividade. Mas em seguida ele me chamou, disse que topava o desafio, e a partir dali a coisa começou a se desenrolar. E me parece que de uma maneira muito, muito bacana, porque ele assumiu uma posição que, na minha percepção, não é exclusivamente de técnico da seleção masculina, uma referência técnica, inclusive pro corpo técnico que eu não tô. E é um trabalho que começou tem pouco tempo, a gente não pode acreditar que em meses essa situação faz diferença, não é? Nós estamos falando de um câmbio de geração, inclusive, na forma como se pensa o desenvolvimento do Pablo. Então, aí, tenho certeza que é um trabalho que na sequência vai começar a dar mais frutos. Ô Pablo, e aquela vez que tu veio no programa, tu estava comentando, né, que a gente perguntou assim, Pablo, vai continuar jogando no Brasil? A gente fez a pergunta que a galera queria saber, vai jogar BPT, não sei o que. O Pablo falou, cara, eu só tenho desvantagem, né? Se eu ganhar porque eu joguei, porque é a minha obrigação. E se eu perder, né, nem é tão bom assim, né? Então a gente brincava disso e o Pablo, acho que não podia nem falar, eu também não sabia na época. 2 semanas depois, depois do programa, ele revelou que, né, foi revelado que ele era técnico da seleção. De lá pra cá, muita coisa mudou, né, Pablo? Na tua vida, eu acho, assim, no teu cotidiano, né? Como é que está a tua estrutura hoje em Balneário? Que é uma coisa que a galera gosta muito de saber. A gente tem juvenil aqui, em todos os lugares, né? Tem juvenil e pergunta, como é que é a estrutura do Pablo lá? Pode chegar quem quiser? Tem gente que pergunta, tem que passar por um crivo da Cobrapa, já mistura às vezes as coisas, né? Por isso que a gente gosta até de trazer todo mundo no programa. Como é que é hoje, Pablo, lá? Como é que está o crivo? Como é que está a tua atuação? Tu está com o Tainan, que também esses dias foi no outro podcast lá e conversou um pouquinho. Como é que está a tua estrutura hoje de trabalho? Cara, boa noite a todos. A gente trabalha 3 vezes na semana, terça, quarta e quinta. E basicamente as pessoas que querem treinar entram em contato comigo ou com o Tainan, que a gente trabalha junto. E se o nível dela encaixa em algum dos grupos e a gente tem vaga, pode entrar. Se não encaixa, normalmente a gente já tem os grupos já estão um pouco cheios e não dá para botar. Mas se o cara se encaixa no grupo, a gente dá os dias, os horários, e se fechar tudo, pode ir. Ou seja, qualquer pessoa que
pode entrar qualquer pessoa, não depende, não é nenhum crivo, se tem aquela vaga para ela entrar em determinado grupo, é mais ou menos isso. Entendi. E hoje, no começo, estava, digamos, os atletas mais profissionais no Brasil contigo, e hoje tu abriu também para molecada, digamos assim, como é que tá? Tem quantos atletas mais ou menos? Como é que tá esse trabalho assim? Cara, são em torno a 32, 34, que são os fixos que vão toda semana. Depois sempre vem alguém de fora, eu quero ficar uma semana. Entendi. E tu abre essa sessão? A gente abre também essa exceção, mas tem os jogadores profissionais, tem os juvenis de 15, 16 anos, tem umas meninas que são um pouquinho menores que treinam com a gente também, que é o único grupo de meninas, e o Davi, que é o menor que treina com a gente também, acho que ele tem 13 anos, então a gente tem de tudo. Hoje em dia tem de tudo. E eu gosto de perguntar para o Edu tá aqui, depois o Fabrício vai falar também, falou que essa questão do Pablo vir não é só com a parte de treinador, mas sim com tudo que se cria em volta do Pablo, né? Essa energia, essa sinergia, né? Que se criou no Padel Mundial. Então o contexto de trazer ele é para tudo, né, Langer? Não é só para questão de quadra, de esportiva, né? É uma questão também da áurea dele ali em torno do negócio. Eu penso que esse trabalho que ele está fazendo com esses 30 e poucos atletas ali que ele nominou, essas pessoas vão ser tocadas de uma maneira diferente. E isso é com todo respeito a todo o trabalho que já se fazia. Claro. Mas é que é diferente. Potencializado pela imersão e pela carreira profissional que teve, com quem ele compartilhou pista com inúmeros outros treinadores que em suas épocas foram referentes. Quer dizer, tu assimilar todas essas informações e tu ter a capacidade de transmitir para quem está no teu entorno, tu vai transformar essa realidade. Então é nisso que eu acredito, nessas formações de polos de excelência. Ô Pablo, aquela vez que tu estava no programa, a gente também perguntou, porque era uma questão de outros treinadores, pediram para perguntar isso também. Tu, obviamente, tu tem teu jeito de pensar, Pablo, teu jeito de analisar as coisas, e eu perguntava por Edu, a vez que o Edu foi também no programa, se é um intuito do Pablo agora pessoa física, digamos assim, de formar uma metodologia de trabalho, porque tu não está formando, digamos, os caras, eles já vieram de outros treinadores, né, Pablo? Então tu tem às vezes um retrabalho e tal, tu está tentando formar uma linha de atuação no Padel, assim, para que se crie, entre aspas, uma escola, um jeito de jogar, ou não? Tu está tentando modular o que cada um vai te trazendo, assim, o que tu está pensando em fazer? Assim, como eu vejo, assim, vou te explicar, não existem muitas, no meu ponto de vista, não existem muitas maneiras de jogar Padel. Tá. Se tu olhar os caras jogar, eles jogam, a organização dos pontos é a mesma, a maneira de abrir o ponto é igual, a maneira de preparar o ponto é exatamente igual. Então, para mim, eu não tenho uma metodologia. Tá. Tu tem uma metodologia? Cara, eu não tenho. Para mim, existe a maneira certa e a maneira errada de jogar. Não existem muitas maneiras de jogar Padel. Então, o que eu trato de passar, mais que nada para os jogadores, é a minha visão de como se deve jogar. E é difícil, cara, porque o cara que ele tem a visão errada, ele segue insistindo na dele. E a gente tem que mostrar o vídeo, olha lá, fulano, como é que os caras jogam. Aí o cara diz, exatamente como você está dizendo. Eu digo, sim, o que eu estou te dizendo não foi uma coisa que eu acordei de manhã e inventei. Agora o Padel joga assim, cara, como os caras jogam, porque o Padel, essa história de Padel moderno, Padel antigo, o Padel sempre teve, o jogo ele tem um padrão. E o padrão ele deve ser seguido. Perfeito. Os bons jogadores seguem o padrão nos anos 90 e nos anos 2025 eles seguem o padrão. Mudou algumas coisas pelo material, mas o padrão do jogo que é em si não mudou nada. Se tu pegar os vídeos dos anos 90 e de agora, o padrão é o mesmo. E é onde a gente peca muito. Achar que para jogar bem a gente tem que surpreender saindo do padrão. Perfeito. O padrão, cara, 95% do jogo é mantendo o padrão e 5% vai sair dele em alguns momentos pontuais do jogo. E tem jogo que nem sai. Tá. Tu não sai. Então isso é o que mais o que mais me custa. O cara acha que para ser espetacular ele tem que fazer a genialidade que seria sair do padrão no jogo. E o que eu estou dizendo, não, cara, para ser muito bom tu tem que seguir o padrão no jogo durante 1h30. Isso é o que vai te fazer bom, que vai te fazer ser um jogador confiável. Entendi. E é difícil, não é tão fácil. É igual eu digo, jogar Padel bem é fácil. O difícil é fazer isso durante 1h30. Certo. E para mim eu vejo o jogo assim, entendeu? E essa disciplina e essa constância é o que mais demora para entrar na cabeça do pessoal. Às vezes é tão fácil, essa jogada é a mais fácil, é a jogada menos elaborada que vai estar mais resultado. E ele deve passar, o padre deve passar mesmo. O cara quer fazer a jogada, eu digo, cara, que a tua jogada tu quer fazer com fogos artificiais e que vem uma banda atrás de ti e é só botar a bola ali e entrar no lugar. Essa é a minha maneira de pensar, seguir o padrão do jogo. Então não tem uma metodologia do Pablo. O Pablo segue ali a linha de pensamento essa assim, de organização, de
95% é isso, 5% pode ser aquilo ali, um pouco mais improvisado, Cara, seguir um padrão de... Quanto mais genial tu for, Claro. mais capacidade tu tem de quebrar um padrão. Por exemplo, o Osburger é um cara que rompe o padrão porque ele vai lá atrás e bate. Certo. Tá, mas quantos caras têm a capacidade de romper realmente o padrão no jogo? Cara, se tu contar no mundo, Entendi. eu não sei se chegam a 20. Entendi. Tu entendeu? São muito poucos. Por exemplo, o Cockneto é um cara que não rompe o padrão do jogo. Sim. E foi campeão do Master. Precisa ser genial para ganhar? Não, porque o cara não tem golpes que rompem o esquema do jogo e consegue jogar. Então, é isso que eu tento inculcar na galera. É o menos vistoso e o menos espetacular? Sim, de repente sim, mas é o que eu digo, depende, tu tem que analisar realmente se o jogo é o que tu esperava. O jogo é muito menos do que tu esperava. É muito menos divertido, muito menos elaborado do que tu esperava, é muito mais disciplina e constância do que tu achava. Aí tu tem que fazer os teus cálculos na tua cabeça, cara, se é isso que tu quer fazer ou não. Aí a bola eu passo pro... E uma coisa, Paulo, também que a gente tem dúvida, a galera também pergunta pro Paulo também, a parte técnica, por exemplo, o jogador tem determinadas características lá, sei lá, chega contigo, tem gente de fora treinando contigo também e tal, o cara faz alguns movimentos de tal forma. Tu deixa livre isso ou tu às vezes tenta dosar um pouquinho? Pô, cara, evita isso, o cara só joga de víbora, por exemplo, não, vamos tentar pensar nisso, vamos tentar pensar naquilo. Essa parte técnica de lapidação de golpe, ou incremento de um golpe, ou retirada de um golpe, isso te custa muito? Tu tá tentando trabalhar nos caras? Como é que é isso? Se eu vou te falar, o que eu mais faço é retirar golpes. Retirar, tá. O cara chega com todos os golpes. Certo. Só que, cara, primeiro, ele não sabe escolher quando usar. Tá. E ele não tem todos aqueles golpes afiançados. Então, o que às vezes eu faço? Cara, vamos dar um passo para trás. Entendi. E tu vai começar a construir a casa desde baixo. Tu vai começar do menos para o mais. Porque não adianta tu ter o menos um pouquinho, o mais um pouquinho. Eu preciso que tu seja um jogador confiável. Um golpe menos elaborado é o que tu vai poder jogar bem igual. Só que é um golpe... mexe muito no ego, né? Entendi. Como eu não vou fazer o super golpe para ganhar? Sim. Não, tu não vai fazer porque o super golpe tu acerta um e erra um, cara, não me serve. Não é que não me ensina, não serve para ti. Estatística não fecha. Fecha, então a maioria, e claro, sinceramente o polimento técnico eu acho que ele existe desde que tu começou a jogar até o final da tua carreira. O cara que acha que não tem que polir tecnicamente, ele está completamente enganado. Eu joguei com o Belasteguin e ele era 13 anos número 1 e tinha coisas técnicas que o cara colocava todos os anos uma lista de coisas técnicas que ele precisava tocar. Legal. Ele precisava fazer, cara, porque ele já alcançava, né? O cara já era 13 anos número 1. Claro. Entendeu? Mas então eu acho que isso é um trabalho constante. E aquele cara que vai... qual é pra mim, onde o cara está condenado ao fracasso? Quando ele vai treinar para se manter. Aquele cara que for treinar, eu vou treinar só para me manter onde eu tô, a caída dele começa e tu não tem onde te agarrar. Tu tem que treinar sempre com a motivação de melhorar. Sim. Que pode ser que tu não melhore. Cara, eu me acordava todos os dias querendo melhorar coisas. E tem coisas que eu não consegui melhorar. Mas eu ia com aquele intuito de tentar melhorar, porque eu acho que essa é a filosofia do treinamento, né? Entendi. Não tu ir para manter. Cara, manter é a coisa mais fácil do mundo. Em resumo, hoje, Pablo, então tu retira mais golpes dos caras para tentar fazer a casa, que a gente falou, o alicerce, e deixar o jogo estabilizado. Eu retiro mais golpes, a galera acha que precisa fazer muitas coisas. Se tu pegar um vídeo do Alfonso que jogava o A1, Sim. ele dá a explicação. Cara, eu achava que tinha que fazer um montão de coisa e os caras não fazem tantas coisas. Era mais simples do que ele imaginava. É muito mais simples do que eu imaginava, só que é muito bem feito. Eles praticamente não se enganam. E é mais ou menos essa filosofia que eu tento passar. Legal. E às vezes a galera não gosta, né? E ainda pega essa geração mais nova que vê na internet hoje os golpes mais bonitos e querem fazer os mais bonitos. Exatamente. O tempo inteiro. E aí cabe a nós ter que dizer, peraí, isso aqui não é assim que funciona, entendeu? Eu ia te perguntar, Fabrício, agora falando um pouco de padre feminino, que a gente está tentando trazer sempre no programa mais mulheres aí para diversificar e também poder potencializar o padre feminino. Com as mulheres, o Pablo falou um pouquinho ali dos homens, trabalha com um pouco de mulher também, ele falou, você trabalha com a seleção feminina, enfim. É mais difícil essas coisas, digamos, o ego de retirar uma coisa, ou as mulheres são mais fáceis de aceitar as mudanças? Como é que tu enxerga isso? Tu que já transitou entre atletas masculinos? Eu transito tanto na feminina, estou mais tempo na feminina, desde as menores feminina, mas a mulher, na verdade, tem a questão de confiança também, né? O que os homens têm mais confiança, as mulheres têm menos confiança, né? Então acaba que elas não têm confiança no golpe e aí não querem fazer. E aí tive um exemplo agora no treino que nós estávamos tendo, uma menina de 15 anos pensando demais, que é o que a gente fala. Sim.
em vez de fazer o básico, entrei com bandeja plana, queria dar melhor víbora, a bola errando, entendeu? Então, às vezes, tu tem que tirar, e na feminina é igual, só que a mulher pensa mais, às vezes, que o homem, então acaba que tu tem que trabalhar de uma outra maneira que o homem. O homem, às vezes, tem que ser mais ríspido, a mulher, dependendo, tu tem que saber como lidar, umas aceitam de uma forma, outras não aceitam, então tem todo esse lado. E falando, Fabrício, já agora pegando esse link, a gente estava falando do crescimento do pádel no Brasil, até por conta da chegada do Pablo Lima, agora se tem uma referência bem criteriosa, digamos assim, várias pessoas estão saindo de alguns centros próximos, indo para o pádel, buscando o pádel até fora do país. Então o pádel vem crescendo, juvenis, aumentando. Como é que está o pádel feminino no Brasil? Como é que tu vê isso? Está aumentando as mulheres, as meninas procurando as escolinhas? Como é que tu vê esse cenário do pádel feminino no Brasil? A gente tem tido um crescimento, principalmente na base, né, que é o que a gente sempre reforçou muito, porque às vezes a menina tem mais vergonha de começar no esporte. Então a gente tem começado com crianças menores, está tendo esse crescimento. A gente ainda precisa de um circuito feminino. Eu acho que isso faz muita diferença hoje, entendeu? Porque hoje a gente tem 4 etapas do brasileiro, então acaba com as meninas com 18 anos, a maioria para de jogar, porque não tem um circuito nacional que façam que elas joguem, que incentive, que busque patrocínios, entendeu? Então, eu acho que ainda falta isso para a gente conseguir manter essas meninas que a gente tem hoje 15, 16 anos, chegando 17, acabou. Aí não tem essa renovação, que é a nossa maior briga. Hoje a gente está com uma lacuna, a última renovação foi a Manu, com 27, 28 anos. Entendeu? Agora tá vindo mais 2, 3 meninas, tá vindo umas meninas de 12, entendeu? Então a gente precisa cada vez mais aumentar a força do circuito feminino para a gente ter cada vez mais meninas, né? E esses eventos assim, no feminino, uma liga, sei lá, alguma coisa do gênero, também ajuda agora a introdução como é que tu vê, do FIP Promise assim no Brasil? Teve mais, né? Teve mais inserção. Isso ajuda de uma forma... Ou às vezes fica um ranking meio falso, porque daí às vezes a pessoa não compete com todo mundo. Mas eu acho que ajuda a nível delas se puxarem mais, porque hoje a gente estava com um circuito onde a gente só tinha 2 duplas, 3 duplas jogando entre elas. Tu tendo FIP, vem as meninas de fora, se obrigam teoricamente a ter que treinar mais, se puxar mais, se cobrar mais, independente do resultado, entendeu? Então isso é bom. A gente teve agora nos últimos FIPs femininos, veio um monte de gente do Chile, da Argentina, Paraguai, Suécia, Holanda, entendeu? Então para nós é bom porque puxa o nível para cima e acaba que agora tivemos 5 duplas nossas que foram para o Chile, entendeu? Foram jogar o FIP no Chile, então acho que a ideia é essa, se tem o FIP, puxa a régua para cima, então a tendência é melhorar esse nível, né? Tanto é verdade que para o ano que vem a gente está planejando fazer de 10 a 12 etapas de torneios FIP, onde englobe no mesmo evento o masculino, o feminino e o Promise. Perfeito. Esse circuito, se tu consegue fazer e gravitar em torno das datas do brasileiro, é como se fossem pequenas giras que facilita e barateia que venham atletas de fora. Essa integração com os nossos eleva o nível de todos. Sem dúvida. E permite que com 10 ou 12 provas a gente tenha isso que o Fabrício estava falando, que é como se fosse um circuito recortado dentro do Brasil, um circuito da FIB recortado dentro do Brasil, para que as nossas atletas tenham continuidade de competição, que não fique exclusivamente nas 4 etapas do brasileiro, ou um ou outro estadual que se disponha a fazer e que elas se disponham a jogar também. E que talvez... deixar isso claro que também tem um componente de mobilização que deve necessariamente partir do atleta, porque também só de um lado, só o organizacional, a coisa não se sustenta. E também fundamental. E essa introdução da FIP também, assim, a gente vê, democratizou o negócio, né? Então, assim, todo mundo está expandindo, viajando, procurando somar pontos também, aparecer no cenário, né? Hoje, se você vê a publicação, tem brasileiros lá entre os top 10, né? Coisa que talvez seria inacessível se não tivesse... Isso dá uma motivada, querendo ou não, né? O cara estar dentre os 10, às vezes... Em todos os níveis. Em todos os níveis, Tanto profissional, né? Nós fizemos um FIP masculino agora em Porto Alegre, na última etapa do brasileiro, que era um FIP... Bronze. É um torneio de menor representatividade dentro de ranking de premiação. Sim. Chegou na final e creio que ganhou o Max Sanches e o Tchostre. Sim. Blasco. Com aquela pontuação, deu uma margem de contribuição para ele entrar melhor
no torneio de Canárias agora. Sim, Que foi pode ser. campeão. Já Foi era campeão um também. Gold, se eu não me engano. Gold. E ele foi campeão. Sim. Isso vai fazer com que, vamos esquecer a questão do dinheiro, porque Claro, ele ainda está claro, tirando claro, do bolso para investir claro. para pagar ali. Sim, mas- vamos pegar o ranking, ele já se posiciona melhor para daqui a pouco começar a pegar um P2. Perfeito. Ou seja, Uma escadinha, né? é O uma cara vai subindo. escadinha. E vem os patrocínios maiores. Não, aí ajuda. a gente sai do círculo vicioso para o círculo virtuoso. Tá? E se a gente for perceber, conseguindo fazer essa estrutura no Brasil, nós estamos permitindo que os nossos... vem muito atleta de fora e daqui a pouco nos toma posição. Faz parte. Claro, claro. Sim, sim. Faz parte, Normal. porque ou tu efetivamente quer ser competitivo e ser da elite do esporte de uma maneira ou de outra, tu tem que trilhar esse caminho, ou vai jogar um paddle recreativo, não tem problema nenhum. Tem espaço para isso também. Tem pra todo mundo. Nosso esporte, tem para todo mundo. Agora, se tu quer, efetivamente, nós vamos dar jeito de viabilizar que as competições, para que os nossos atletas não tenham que gastar uma fortuna viajando. Sim. Tá aqui. Agora, se tu não jogar, bom, aí Mas não dá pra fazer mais, né? Claro. mais que isso aí não dá. É que nem o Pablo falou no programa quando foi lá, né? O cara também tem que se puxar e às vezes sozinho, né? Então ele treinou muito para, né, conseguiu fazer as coisas que ele conseguiu porque ele não dependeu da cobrar de alguém para poder virar, né? Dependeu da- Sim. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês agora, Pablo, com essa estrutura que tu tem em Balneário hoje, lá, seus 40 ou mais atletas ali, você acha que já está no limite, ou tu aceita mais gente, ou tu pensa daqui a pouco em trazer mais treinador, aumentar a escala? E outra pergunta já, incorporando com essa, se futuramente tu pensa em também fazer como se fosse uma formação, ou seja, pegar o que o Fabrício eu acho que fez muito, os menores, os menorzinhos mesmo, aquela coisa saindo do lúdico para tentar 6, 7, 8 anos ter uma escola com uma maneira de você, digamos, tu falou, não é uma metodologia, mas sim uma forma de você pensar desde o começo. Pensa nisso no futuro, Pablo, ou por enquanto não? Cara, na verdade tudo foi se dando, o meu negócio não tem nem nome pra tu ver, tudo foi se dando tão rápido, foi Pablo atropelando, Lima, né? não tem nome, se perguntar qual é o nome não tem, Sim. tudo foi se dando tão atropelado Sim. que eu nem tive tempo, mas a ideia é cada vez mais ir crescendo, só que claro, eu vou muito devagarinho, entendeu? Entendi. Sempre pra ver, conseguir as pessoas que eu acho que são adequadas pra trabalhar comigo, sou Sim. um cara bem chato nesse aspecto, entendeu? Entendi. Então a ideia é assim, é ir avançando, mas Não tem pressa pra isso. ano que vem a gente vai tentar crescer um pouco Legal, mais, legal. pra poder botar mais gente, a ideia é assim, aí é ir avançando cada vez mais. Uma coisa que eu falava lá pro Langer, ele perguntava, e o Fabrício pode me falar também, a vinda do Pablo, ela dá essa energia pro paddle brasileiro de novo, essa seriedade, digamos assim, no trabalho. A cobrar para vocês como treinadores hoje, Edu também pode responder se quiser, vocês pensam em talvez ter mais inserção de treinadores junto, aquela coisa que eu te falava, sabe? Hoje todo mundo faz curso de professor, por exemplo, né? Tem as suas metodologias, mas às vezes o Fabrício, sei lá, montar um negócio com o Pablo para que aquilo ali seja de cima para baixo um jeito de pensar no feminino e no masculino. Fabrício, já pensou sobre isso? Tem as inserções com o Pablo? Vocês já pensaram internamente sobre isso? Às vezes, trazer tudo que o Pablo já teve, incorporar no feminino, na base e trazer não uma metodologia, mas sabe, aquela coisa de uma linha de trabalho. Para uma linha de trabalho meio parecida ou próxima. Já pensaram? Qualquer um pode responder. Não, ainda não chegamos a conversar sobre isso, mas a gente chegou num passado a chegar a ter o pensamento de ter uma linha da Cobrapa, porque hoje tem muitas linhas de trabalho dentro do Brasil e muitas vezes acaba chegando para nós no dia a dia lá e é bem isso que o Pablo falou antes, tu tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo. Certo. Então, às vezes, o básico bem feito, né, que a gente fala, né, não inventar, o básico bem feito. A gente jogou lá em 90, o que mudou? A raquete e a bolinha. Igual Entendeu? não mudou tanta coisa. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente sempre tenta trabalhar, mas não chegamos a conversar sobre, Eu pergunto sobre isso, né? Edu, porque é aquela coisa que a gente tinha conversado do tênis muitas vezes, né? A confederação às vezes faz um curso no tênis de treinador e tu é formado lá, ou a CBF faz para futebol, entendeu? Então tem um parâmetro. Como o Pablo está aqui muitas vezes, usar algum parâmetro para que as pessoas se capacitem dentro de uma linha da Cobrapa, por exemplo, né? E os treinadores falem a mesma Tem linguagem. dois aspectos que eu vejo aí. O primeiro deles, sim, a confederação tem que ter uma metodologia que nos permita certificar a ponto de que esses treinadores possam sair pelo mercado formando gente com um nível Ok. bacana, né? Porque, vamos lá,
Tu pega professores, a gente não pode permitir, como de certa forma eu vejo acontecer, e lamento, mas que a gente precisa intervir, que o professor de pádel seja um novo Uber. Não pode. Então o cara não encaixou naquele momento em alguma atividade que está dando dinheiro hoje para dar aula de pádel. Não. Então, a gente precisa conseguir dar uma padronização básica, e a confederação tem isso como missão, e a gente está trabalhando nesse desenvolvimento, que não é simples, porque tu também precisa de uma série de requisitos para fazer os níveis de certificação, aquela coisa toda. E isso é uma coisa. Outra coisa é utilizar dentro, nós temos hoje, pelo menos no corpo técnico da Cobrapa, 8 entre treinadores e auxiliares. Se a gente for pegar profissional, menores, amador, os auxiliares de vocês, tem um corpo técnico ali. Esse corpo técnico, para mim, é uma visão muito clara. A gente tem que aproveitar que hoje o Pablo está a serviço, né, cambiou o ritmo da carreira e está a serviço disso. E parafraseando o que os dois disseram aqui, a gente tem que simplificar determinadas coisas. A gente não tem que inventar. Também acho. E agora eu não estou falando do aluno que está na mão deles. Perfeito. Eu estou falando entre eles, enquanto treinadores. Como é que nós vamos fazer para simplificar isso aqui? Como é que nós vamos fazer um trabalho de base que tu possa depois alicerçar o telhado? Exato. Não tem como. Entende? Então, como é que eles... Quanto mais eles conseguirem conversar e conviver, não só aqui, hoje moram na mesma cidade, mas pra gente, mais enriquecedor vai ser, porque eles vão conseguir mais resultados através da simplificação. Vamos inventar de pegar o vídeo do cara que treina na Croácia a respeito... Não, vamos conversar aqui. E aqui vamos resolver de que maneira nós vamos conduzir, e é isso. Acho que a gente tem um posicionamento diferente. Como é que tu vai fazer prevalecer? Cara, é simples, é o argumento, na prática tu vai utilizar e vai funcionar. Hoje em dia com a internet, quando os caras discutem comigo, não, olha aqui, ó, fulano faz, Beltrano faz, todos esses caras fazem, deve fazer também, não tem como o cara discutir, não é assim, ó, bom, é aqui, olha aqui. Hoje em dia não tem como o cara inventar nada, tá ali. E outra, se ele não se convenceu escutando e enxergando, aí não tem que fazer. Não tem que fazer. A gente pode sugerir soluções, né, tá aí, pôquer, dominó, bocha. Mas hoje em dia é fácil, não é muito mais difícil. Tá, pessoal, a pergunta clássica que todo mundo pergunta, já perguntaram pro Pablito 1000 vezes, enfim, para todo mundo, não sei se já perguntaram pro Bahrein também, mas assim, a gente teve o Mundial no Catar, um monte de coisa já, né, enfim, a gente está estruturando, como vocês falaram, né, o jeito de pensar agora, a Cobrapa tem mais, estou falando de auxiliares, tem mais estrutura, você quer dar isso para os treinadores e tudo mais. Médio e longo prazo, assim, Pablo e Fabrício, como é que vocês veem, assim, essa nova onda de gente jogando pádel, de criançada procurando e tal, e quanto tempo em média, se é que ninguém tem bola de cristal, né, mas quanto tempo a gente vai ter aí, talvez uma geração um pouco mais em escala, não que vai virar assim, número 1, não, nada disso, mas produzindo novos jogadores em escala, assim, para que a gente possa ter, vocês têm dor de cabeça ao selecionar, tem 30 opções, né, não às vezes só 4, 5, vocês têm mais ou menos uma ideia, assim, de tempo, assim, que a gente vai levar para girar esse novo boom do pádel? Esperar o Fá responder, eu vou atrás dele. Eu acho que vai depender muito do que está vindo, né? A gente está vindo agora com uma geração, uma base, que quando eu entrei há 6 anos atrás, tinha uma dupla para eu selecionar na menores. Já estava convocado, entendeu? Então, agora está começando a se ter dor de cabeça para os treinadores da menores, entendeu? Eu saí da menores há 2 anos atrás, era a mesma coisa, tinha 2 duplas, o resto ainda era bem iniciante, então acho que ainda a gente vai ter pelo menos mais uns 4, 5 aninhos aí por baixo para formar mais gente, entendeu? Então acho que ainda nós vamos sofrer um pouquinho aí até conseguir formar essa gurizada para conseguir chegar num nível e ter um circuito profissional que tem o BPT, agora com essa função dos 12 torneios que tenha, então acaba tendo mais circuitos, acaba tendo uma profissionalização maior, né? Eu estou de acordo com o Fá com o tempo. E sabe o que eu vejo, cara? Agora que eu estou mais metido no meio, na nova geração, que eles se contentam com a possibilidade de ser. Certo. Aquilo já freia eles completamente. Eu tenho a possibilidade de ser alguma coisa. O cara já está freado. Aquele jogador que tem 15, 16 anos, 17, ele já tem que estar fazendo sombra nos caras dos primeiros rankings do Brasil. Ele não pode ir apanhar dos caras quando eles apanham. Isso tu deixa claro para eles, Pablo? Eu digo, não. Bem claro. Claríssimo. Tá. O cara de 15, 16 anos tem que estar voando, cara. Tem que estar fisicamente impecável,
tem que estar forte, tem que estar marcado, tem que estar com corpo de atleta. Porque é o teu sonho? Não é o meu, é o teu sonho. Tu que tá me dizendo que tu vem aqui querendo ser jogador. Cara, para ser jogador eu passo a lista. Requer tudo isso. Mas eu acho que eles vão freando, o ritmo deles é muito lento ainda. Não se deram porque, cara, sinceramente, se fala de renovação, mas eles não fazem frente com os melhores jogadores do Brasil. Sim, sim. E aí como é que pode ser? Tu é a futura promessa, mas tu está muito longe daquele cara que em teoria não devia estar mais. A distância ainda é muito... Dentro da quadra é muito grande. É muito grande, não deveria ser tão grande. O cara de 16, 17 anos, ele já deveria estar aqui, ó, um pouquinho, e a tendência do outro é baixar e a dele é subir. Então ele vai fazer isso, pam, e vai passar do cara, mas ele está muito longe. Então aquele tem que cair muito, porque a subida dele é muito lenta. Certo. É muito lenta. É que eu te digo, o fato de poder chegar a ser, eles como que puxam o freio de mão. E deveria ser o contrário. Não, o fato de eu poder chegar a ser, claro, é o que vai fazer acelerar, porque eu quero ser o mais rápido possível, cara. Eu não quero esperar até os 20. Eu quero com 16, tá ali, cara. Não, eu tinha 15 anos. Quando eu fui pro Mundial, não é porque eu era uma renovação, não, é porque eu era do número 2, cara. Esse é o Marcelo Jardim e o Frederico, o Pablo Orve e eu. Então não tinha como eu não ir. Entendeu? Eu não esperei todo mundo cair. Eu já queria estar ali. E a nova geração, eles vão muito pausados, porque é o que eu disse. O fato de poder chegar a ser, já como que está suficiente. E isso o entorno não ajuda, porque o entorno tá como se já fosse. E eu digo, vocês não são absolutamente nada, vocês não conquistaram nada, vocês estão no caminho. E agora a gente tem que acelerar, baixar a cabeça e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e treinar, e prestar atenção nos jogos. Isso tem que vir para mim dizer, Paulo, estive olhando o jogo do fulaninho lá no Premier, e ele faz aquela jogada, o que tu acha? Acho que é boa, cara. Acho que não é pra ti ainda. Trabalha outra coisa. Estive olhando fulano do Brasil. Se não entrar por ali vai dar boa. Tem consumir, vai dar boa, cara. Vai por ali que é boa. Sabe quantos chegam pra mim disso? Muito poucos. Muito poucos. Não vivem o negócio. É. Então, hoje está tudo muito fácil. Isso aqui é um troço que, se tu ser um bom jogador, tu tem que ter a paixão. E acabou. Todos os bons jogadores, eles têm uma coisa em comum. A paixão pelo jogo. E a paixão pelo jogo é o que fazem eles estar sempre antenado. Aquele cara joga mal ali, eu vou entrar ali. Às vezes tu pergunta pros caras, eu pergunto, cara, o que tu fez mal no torneio? Eles não sabem responder, eu digo, tá, mas tu não foi campeão. Tu não fez nada errado e não foi campeão, perdendo no segundo jogo. Tu não errou nada, cara, o que aconteceu, velho? Entendeu? É isso que eu te digo. Aquela... Entendi. Os caras são mornos ainda. Sim. Que é o que nos falta no Brasil. O argentino não é morno jogando pádel. Ele pode ser tecnicamente não, ele pode ser inferior, mas ele não é morno, ele vive o jogo com paixão. Sim. E se ele tiver que dar 30 lobby na paralela e ganhar o ponto, ele dá. E o brasileiro parece que ainda não entendeu como funciona o jogo. Ele só desfruta se ele é o último a ganhar a bola. Se ele faz a víbora espetacular, a saída de para ele não desfruta de defender 3 bolas, dar um lobby e o cara errar na rede. Perfeito. Para ele aquilo lá não é nada. Entendi. E no pádel é muito, cara. Entendi. Ô Pablo, e agora que tu puxou esse gancho aí, que tu fala essas coisas pros atletas, não sei se o Fá também trabalha com essa linha de verdade, assim, né, tu não é nada ainda, tal, tem que conquistar, e, enfim, deixa bem claro, né, Fá? Acho que ele é mais educado que eu, mais polido que eu. Eu não posso falar nada, porque com as meninas, mas com a equipe juvenil lá, esses dias não quer treinar, sai, tira da quadra e acabou. Não vou perder meu tempo, não tá afim de treinar, não vai fazer a gente perder tempo aqui, entendeu? E outro tema que é recorrente também, que chega a pergunta, ou que as pessoas mandam lá no Instagram e tal, sempre foi um tema ali no programa, a relação dos pais, né? Mas agora como vocês são treinadores, né? Tu tá falando do entorno, né? Pô, o cara às vezes não quer, não assiste um jogo, não se dedica no físico, não é tu que vai fazer isso por ele, né? Mas enfim, imaginando esse entorno, tu tem algum... hoje, né, como treinador de mais de 40 pessoas, tu tem algum desconforto, alguma coisa com relação aos pais, Pablo? Como é que tu administra isso? Às vezes aquela ansiedade dos pais, ou aquela coisa dos pais às vezes quererem mais do que o atleta, ou projetarem um monte de coisas, né? O Fabrício já está descolado com isso também. Vocês têm algum problema assim de relacionamento com os pais, no sentido de, às vezes os caras acham que o filho, né, é o Messi, ou enfim, essas relações. Como é que tu estabiliza isso, Pablo, no teu trabalho? Cara, eu nunca tive nenhum problema com nenhum pai. Os pais não me escrevem para falar comigo, algum que outro pontualmente me pede algum feedback, eu dou. Sim. Mas o meu trabalho eu deixo bem claro, cara, o jogador é o teu filho, tu é o que viabiliza para ele vir aqui, ok, tá tudo certo, beleza, mas o jogador é o teu filho. Meu trato é com o teu filho e com o jogador que eu vou lidar. Perfeito. Se tu começa a terceirizar, entendi. Senão, o que eu vejo? Hoje em dia os caras eles têm a estrutura, eles são jogadores de pádel, semi-profissionais, né? A maioria é um pouco mais amador que o profissional, e eles têm a estrutura do Alcaraz do tênis. Eles não reservam hotel,
eles não buscam parceiro, eles não falam com o treinador, eles não fazem absolutamente nada, eles só tem que entrar na quadra e jogar. Isso quem faz é o Alcaraz, cara, que é o número 1 no mundo tênis. O seu filho ele tem que ter uma gestão. Não pode ser que ele tenha, já esteja aqui em cima e é um jogador semi-profissional. Isso confunde a cabeça. Ele tem que ter a gestão de qualquer ser humano mortal, entendeu? Mas, entendeu? Hoje em dia existe aquele guri que tem 15, 16 anos e não faz nada, ele só vai treinar. Não, cara. Então já deixo bem claro, meu trato é com o jogador. Se a gente vai conversar alguma coisa, a gente vai conversar, não tem problema nenhum. Mas eu trato de deixar bem essa distância para não ter aquele problema. Pode ser que eu tenha, mas ainda não tive. Terceirizar. Fá, como é que é essa relação assim? Não, é a mesma coisa, eu trabalho com feedbacks, entendeu? Então eu deixo bem claro para os pais como está a semana, quando me procura, e a relação é com o atleta, deixo bem claro para ele, mas passo para os pais também. Claro que às vezes tem uns pais que acabam querendo mais do que os filhos, então acaba que a gente tem que saber lidar também com os pais, com as frustrações às vezes dos pais, entendeu? Mas o trato é com o filho. Perfeito. Só damos o feedback, o necessário que precisa, mas deixando bem claro o nosso trabalho, né? Legal. A gente está agora no final do programa, já é um programa curtinho hoje, só para a gente comentar alguns assuntos e aproveitar toda a presença de vocês aqui no Level. Ô Langer, fala um pouquinho dessa Padel América. Tem muita gente que também mandou no Instagram e mandou mensagem, aqui da região mesmo, que não estava habituada, o que é essa Copa América, daí a gente explica para as pessoas, mas agora chegou a oportunidade de tu explicar que entidade que gere ela, como é que é a gestão, como é que é, quem que teve essa ideia, vai ter mais etapas, não vai ter, enfim, conta um pouquinho para nós o que é a Copa América. A Padel América, ela é a federação continental que nasceu dentro da estrutura da Federação Internacional de Padel. É o braço da FIP no continente americano, assim como tem a Padel Europa no continente, tem a Padel Ásia e logo mais a Padel África. São os braços da FIP nos continentes. Então, todos os torneios pan-americanos, seja de amador, categoria livre, por idade, menores ou profissional, absoluto, são torneios da FIP, mas organizados pela Padel América no continente americano. É isso. Esse torneio que nós estamos disputando aqui, o American Padel Cup, que guarda alguma semelhança com a Copa Davis no tênis, é um torneio entre nações. A primeira edição está acontecendo esse ano, e ele vai se repetir daqui para frente todos os anos, porque é um modelo que está se mostrando bastante atrativo, não só pelo evento em si, mas também as cidades estão percebendo, os locais que concentram o pádel estão percebendo que podem levar esses torneios para a sua cidade e ajudar a fazer uma divulgação local de um nível muito interessante. Isso aconteceu na primeira no Rio de Janeiro, se tivesse a oportunidade de estar lá, os guris estavam lá também e viram o quanto foi bacana o que aconteceu lá e sobretudo o legado, porque tem 2 ou 3 clubes novos que estão lá embrionários, de pessoas que estavam lá assistindo e não acreditaram no potencial que estavam vendo acontecer ali dos jogos e do que o pádel representa. Então, esse legado no Rio foi para desenvolver. Aqui é para consolidar, porque desenvolvido já está. E eu tenho certeza que se a gente conseguir bem passar essa fase, tiver que jogar a final, e se tivermos aí o sorteio, porventura nos beneficiar de recepcionar a próxima fase, eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar isso para um outro local bacana, que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então, esse é um produto fantástico que a Padel América teve a felicidade de formatar e que agora a gente está aqui tentando fazer acontecer, com uma ajuda aqui do Level, nesse momento, o pessoal de Joinville, que acolheu aí praticamente de última hora a realização do evento. Beleza, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Pablito, obrigado de novo por despender o teu tempo. Fá, obrigado também, primeira vez no programa. Edu, de novo. Fiquem atentos aí nas próximas inserções do nosso Instagram.